Este é o quintal da floricultura do Fábio, que tem diversas espécies de plantas. Mas quem anda reinando por aqui é a rosa do deserto. A flor de beleza exuberante vem do sul da África e da Península Arábica. Desde que conheceu a beleza e a versatilidade da rosa do deserto, o engenheiro agrônomo se encantou e passou a ser produtor da espécie. Conheci porque a minha esposa é dona de floricultura e começou a chegar essas plantas para a gente vinda de Olambra, de São Paulo. E só que elas vinham muito caras para cá. E o pessoal começou a criar interesse nessas plantas. E aí eu resolvi produzir para atender o nosso comércio. Então aí eu comecei a pesquisar, comprei sementes pela internet, sementes até na época eram importadas da Tailândia. E comecei a produzir uma pequena escala para aprender a mexer com ela. E aí eu fui me apegando a esse tipo de planta, porque ela é uma planta muito versátil, uma planta que tem muita resistência. Bem diferente das rosas que estamos acostumados a ver por aí, a do deserto tem a roseira de galhos lisos, sem nenhum espinho. Os caules grossos e imponentes parecem formar corpos esculturais. Em cada ponta carrega uma flor de 5 pétalas com formato de um sino. Apesar de bela e de aparência frágil, é uma espécie resistente. É uma ótima opção para quem não tem muito tempo de cuidar, já que ela consegue ficar um bom período sem receber água. É uma planta que a pessoa pode até viajar, quem não quiser mexer com planta, pode viajar, que ela não vai estragar, entendeu? Para vocês terem uma ideia, essa planta aqui, ela não é molhada, ela não está sendo irrigada. Ela está com mais de 20 dias sem molhar. Então é um teste que eu fiz. E para você ter uma ideia da resistência, ela está com algumas flores, perdeu algumas folhas, que é uma defesa da planta. Então ela tem muita resistência. Não tem problema, ela tem a defesa, né, que ela cai as folhas, ela entra em dormência, ela não morre por falta d'água. Na natureza, na região do Quênia, onde é a origem, ela fica até 8 meses sem chuva. Então ela tem essa resistência, mas isso não quer dizer que não precisa de estar molhando. Se a pessoa quer ter uma planta bonita e florida, é molhar e adubar. Mesmo gostando de altas temperaturas, as rosas do deserto também gostam de água. Elas ficam bem mais bonitas quando são molhadas com frequência. Existe um mito de que não precisa de estar molhando rosa do deserto, mas precisa sim. Para ela estar bonita, florida, com folhas e flores, a gente aqui molha todo dia, desde que se use o substrato próprio. O substrato ele tem que ser poroso, ele não pode reter umidade, então a gente molha todo dia sim. O substrato é, na verdade, a terra que se usa para plantar. É uma mistura, né, fibras vegetais e alguns elementos. E também a gente faz adubação quinzenal também, para estar uma flor bonita, ele responde bem à adubação. Então a gente pode usar adubação orgânica com moderação, não se pode usar esterco. A adubação orgânica ela é diferente, então tudo isso é o diferencial da planta. Mas essa rotina é só no verão, viu? Quando chega o inverno, elas são regadas no máximo uma vez por semana. Um dos cuidados ao plantar uma rosa do deserto é não fazer direto no solo. Não é recomendável, porque se acontecer uma invernada mais longa, de muita chuva, ela pode apodrecer a batata, que é o caudex, né, que a gente chama. Ela apodrece e ela não tem essa resistência. Então é por isso que a gente recomenda plantar em vasos, mesmo que fique no tempo, quando chega na época de muita chuva, aí a gente recomenda remover os vasos. Uma das características que mais encantam nas rosas do deserto é a diversidade de cores que a planta oferece. Para conseguir tanto colorido, o Fábio faz o cruzamento entre uma flor e outra. Esse processo é chamado de polinização, que é basicamente a reprodução das plantas. É por meio dele que ocorre a fecundação e a formação de frutos e sementes que vão dar origem a novas plantas. Olha só como o produtor consegue fazer o cruzamento usando apenas um palitinho. Hoje em dia se tem praticamente todas as nuances de cores nas flores, né, por causa dos cruzamentos que foram feitos, né? Então, o cruzamento é feito manualmente, né, porque na natureza, né, aqui no Brasil, a gente ainda não tem um inseto polinizador. Quando a flor é fecundada, forma essas vagens e daqui se obtém cerca de 80 sementes em cada vagem dessa.
É uma semente semelhante a um grão de arroz e que é plantado em pequenos vasos e aí chega nesse padrão aqui e a gente começa a transplantar para outros vasos. O Paulo é amigo do Fábio e é um apaixonado por plantas. Dá para perceber pela diversidade de espécies que ele tem no jardim de casa. O médico, que sempre teve um caso de amor com as orquídeas, se apaixonou pela rosa do deserto. Tanto que já tem 10 vasos, 100 mudas e 20 bonsais da planta. Minha maior paixão eram as orquídeas, né? Até hoje eu tenho um orquidário. E aí eu conheci um amigo que foi meu paciente em Porto Seguro, o Pierre, que ele trabalha com rosas do deserto. E aí ele me mostrou a versatilidade da rosa do deserto, né? E é uma planta muito versátil, que você pode trabalhar ela da maneira que você quiser. Você prepara o caldex, que é o que agrega valor à rosa do deserto, não são as flores, são o caldex. Por quê? Você pode colocar a flor da cor que você quiser em cima de um caldex adequado, bonito. E a partir desse momento eu me apaixonei pela rosa do deserto, tanto quanto a orquídea. E a rosa do deserto é uma planta de cultivo bem mais fácil do que as orquídeas, né? E uma versatilidade incrível que a orquídea não tem. Além de exótica, a rosa do deserto tem um significado muito bonito que está ligado à sua formação e também a uma lenda. A planta de formação mineral é considerada da origem selenita, nome que vem de Selene. Na mitologia grega, Selene significa a deusa da lua. Daí, existe a crença de que a rosa do deserto pode proporcionar mais clareza mental, gerar mais gentileza, tolerância, atenção e também mais amor. É a planta do amor, das boas vibrações, né? É uma planta que, se você tiver em casa, diz que você vai espantar maus fluidos.